Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre Fernando Diniz. Porque, assim, com a recusa de Carlo Ancelotti, né, ele não vai treinar a seleção brasileira, a CBF vai ter que ir atrás de outros nomes e o Fernando Diniz aparece como um dos grandes favoritos, né? Já foi dito várias vezes que o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, gosta muito do técnico do Fluminense e o vê treinando a seleção brasileira no futuro. A questão é que o futuro é esse, daqui a alguns dias ou só daqui a alguns anos, né? Então, assim, fato é que o Fernando Diniz está sendo páreo para uma vaga à seleção e eu acho isso um grande erro. Para mim, Fernando Diniz não está pronto para assumir um cargo como da seleção brasileira e esses últimos jogos, principalmente esse contra o Flamengo e contra o Botafogo, são bons sinais disso, porque eu acho que a seleção brasileira é muito mais do que um futebol de posse de bola, né? O que ela precisa, né? Futebol posse de bola, agressividade, troca de passes, entende? Acho que é muito mais complexo do que isso, as necessidades que a seleção brasileira tem. E assim, Fernando Diniz é um técnico que chama muita atenção por ser fora do comum aqui no contexto do futebol brasileiro, né? A gente está acostumado com técnicos muito reativos, né? Que jogam mais em blocos baixos, mais na defesa, saindo muito mais para o contra-ataque. Isso sempre foi muita ideia de jogo de técnicos como Abel Braga, como foi a ideia de jogo de técnicos como Mano Menezes. E a gente teve poucos técnicos que saíram um pouquinho dessa fórmula, mas nem tanto. Por exemplo, o Cuca sempre foi um técnico que gostou muito do jogo de transição, mas ao mesmo tempo sempre foi um técnico que ali tentava um jogo um pouquinho mais propositivo em alguns momentos, né? O fez bem até na temporada 2021 com o Atlético Mineiro. Se a gente parar para pensar também, o Tite também foi um técnico que tentou fazer algo um pouquinho mais propositivo. Então, são poucos técnicos que nesse mercado se destacam por trazer algo propositivo, aquele estilo de jogo mais lembrando a ideia do Guardiola de muita intensidade, ataque total quase que o tempo todo. E o Fernando Diniz traz essa ideia de jogo. O Diniz ele tenta trazer uma ideia de muita intensidade de jogo, grande volume, é um time que vai marcar impressão alta, um time que vai ter posse de bola, que vai trocar muitos passes. E assim, é legal que essa ideia esteja no futebol brasileiro por vias de um técnico que pertence à nossa escola, entende? Porque a gente tem agora técnicos como o Vojvoda, o Kudê, o Abel Ferreira, entre tantos outros estrangeiros que têm sim uma ideia mais propositiva de jogo, mas eles trazem isso de suas escolas de treinadores. O Diniz é uma amostra de que pode haver treinadores novos, promissores, surgindo aqui no contexto brasileiro. Eu acho o Diniz um técnico super promissor, mas a questão é, ele não está pronto para uma seleção, muito porque essas derrotas recentes mostram muita falta de ajuste tático que ele tem. O Flamengo estava atropelando o Fluminense. No segundo tempo, né, depois do intervalo, o primeiro tempo que o Flamengo dominou, sabe o que aconteceu? Nada. O Fluminense voltou exatamente a mesma coisa, com pouquíssimos ajustes, o Flamengo continuou dominando, e a sorte que terminou para 0-0 para eles, porque ao meu ver, o Flamengo foi um time melhor nesse jogo da Copa do Brasil. E hoje contra o Botafogo nem precisa de muito debate, né? 21 finalizações contra 3, né? E assim, o Fluminense teve mais posse, 66 contra 34%, mas sequer deu um chute na direção do gol contra 7 do Botafogo. O Botafogo precisou de um terço do tempo com a bola no pé para produzir muito mais perigo do que o Flamengo. E não, o Flamengo não, que o Fluminense. Nossa, é um pouco do sono, né, gente? Então, assim, eu acho que é um sinal, né, que mostra o que o Fernando Diniz às vezes tem muita dificuldade em certos encaixes, em fazer algumas mudanças na fórmula de jogo. E técnicos que sabem entender isso, que veem esse tipo de comportamento, vão saber explorar. Foi o caso do Luiz Castro, foi o caso ali até mesmo do Jorge Sampaoli no jogo da Copa do Brasil e está acontecendo com mais frequência. O Fernando Diniz às vezes tem que dar uma mudança tática, uma mudança na fórmula de jogar um pouco, porque senão quando fica muito previsível é a chave para outros times desenvolverem uma fórmula contra a sua equipe, né? E assim, seleção brasileira, seleção no contexto geral, não é apenas uma questão de convocação, pede da maneira que você vai treiná-lo, do quanto tempo vai demorar para você colocar a sua ideia e como você vai se comportar quando o jogo não sair conforme o planejado, né? A Argentina, por exemplo, é uma boa amostra de uma seleção que se preparou bem para os jogos e quando precisou de mudanças a fez muito bem. O Lionel Scaloni ganha assim, o prêmio de técnico do ano muito por causa disso, porque ele era brilhante na hora de fazer modificações e ajustes, né? E o Fernando Diniz, a meu ver, tem muito a melhorar nesse aspecto. Ele é um técnico, a meu ver, até limitado na hora de fazer ajustes e mudanças. Ele não é um cara tão dinâmico ainda. Ele ainda é o cara ali daquele estilo mais agressivo, posse, ataque total.
mas nem sempre esse jogo vai encaixar, às vezes você precisa mudar, e hoje um jogo de transição do Luiz Castro basicamente engoliu o Fluminense do Fernando Diniz. E olhando para todo esse histórico, e o fato que o maior título da carreira dele, e o único, é um campeonato carioca, gente, não tem como a gente colocar esse cara como a melhor opção depois do Carlo Ancelotti, até porque há técnicos na Europa disponíveis que são bons, né? É o caso, por exemplo, do Luiz Henrique. Tudo bem que o Antônio Conte não vai para a seleção brasileira, apesar de já ter treinado seleções em sua carreira, né? Mas ele está livre no mercado. E principalmente, há técnicos melhores se oferecendo para treinar a seleção brasileira. Eu não aceito assim, que pessoas dizem que Fernando Diniz é melhor do que Jorge Jesus. Jorge Jesus é um técnico que virou muito subestimado aqui no contexto do futebol brasileiro. As pessoas agora menosprezam muito o trabalho dele, deviam valorizar mais, né? Porque desde que ele saiu, o Flamengo nunca chegou perto daquele nível, né? Eu acredito que o Jorge Jesus, ele é um técnico que tem um teto de produção mais alto que o do Fernando Diniz e é um cara que sabe moldar mais seus preceitos de jogo. Não é um eficientista lá, Ancelotti, mas é um cara que consegue fazer ajustes e suas mudanças. Não à toa, por exemplo, quando ele esteve na Champions na última vez, na fase de grupos pelo Benfica, ele conseguiu a vaga em cima do Barcelona. Primeiro jogo 3-0, uma excelente atuação, usando muito bem os contra-ataques. E no segundo jogo tinha tudo para ganhar se o Seferovic não perdesse um gol ridículo. Então, assim, ele conseguiu dar 2 nós táticos no Barcelona. No segundo jogo, acho que até é uma palavra forte, porque o Barcelona teve seus momentos, mas o Jorge Jesus já teve momentos em que ele precisava mudar a forma de jogar e o fez. Até mesmo contra o Bayern de Munique, a gente viu um Benfica que ia um pouco mais para o caminho reativo, usando os contra-ataques e sabia fazer isso bem. Para mim, o Jorge Jesus tem muito mais repertório tático que o Fernando Diniz, tem um teto e um piso de produção maiores. E acho que é o nome mais adequado para treinar a seleção nesse momento, porque ele, dos nomes especulados, Dorival, Diniz, Jorge Jesus, ele é o único que, ao meu ver, a gente consegue cravar 100%. É melhor do que o Tite. O Jorge Jesus é bem mais técnico que o Tite, então a ver o que vai acontecer. Mas, ao meu ver, Fernando Diniz está muito cru para a seleção brasileira. Vai precisar de mais tempo, de mais amadurecimento para ele herdar um cargo como essa responsabilidade toda. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.